boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Então, para quem não me conhece, meu nome é Grace, né? Acho que algumas pessoas que estão aqui já me conhecem. Eu sou formada em design de interiores, há um tempo atrás já fazem, não vou contar assim quanto tempo, porque senão vocês já vão descobrir a minha idade. Tô brincando. Há mais ou menos uns 10 anos eu sou formada em design de interiores e tenho 34 anos, sou de Santa Catarina. Só que o design de interiores era algo para mim que ele veio numa época onde eu tinha algumas vontades, alguns desejos de empreender, de ter meu próprio negócio e ansiava por dar certo na vida. E isso era algo que era muito forte para mim. E aí, é, eu gostava muito do design de interiores, mas eu fui buscar as coisas invisíveis, porque eu sempre fui mais sensitiva, sentir os ambientes. Então, eu queria entender um pouco mais o que eram essas energias que eu sentia. E aí eu fui estudar as terapias voltadas para ambiente, né? Estudei um pouco, o Feng Shui, um pouco não, bastante, porque foram mais 7 cursos. O Feng Shui, que é uma ferramenta que eu utilizo para descobrir o que acontece dentro do ambiente e também para descobrir as travas que o ambiente pode trazer para nós, seres humanos. Depois eu busquei me desenvolver dentro da etiqueta social e comportamental, e foi aí que eu comecei a destravar para algumas coisas, de, por exemplo, falar em público, por exemplo, ministrar cursos e ministrar palestras. Até então eu tinha muito medo e muitas travas em relação a falar, a me expressar para o mundo e falar aquilo que eu sabia. E aí, essa área da etiqueta, a área da mesa posta, ela foi uma grande virada de chave para minha vida, porque ali eu destravei para muita coisa, e ali eu comecei a entrar para o mundo digital, ali eu comecei a ir um pouco mais fundo e ver que eu gostava realmente de estar falando com as pessoas. Em 2019, não faz tanto tempo assim, eu comecei a buscar por cursos um pouco mais profundos de autodesenvolvimento, né? Eu fui buscar mesmo para mim, não fui buscar para trabalhar, não. Não tinha interesse nenhum em trocar de área. E aí eu comecei a fazer os cursos primeiro, que apareceu para mim na época, foram os cursos do Teta Healing. Então, me formei com os cursos de Teta Healing pelo Instituto Think, que é um certificado internacional que a gente tem. E ali eu me apaixonei pela área do desenvolvimento humano, pelo comportamento, pelo estudo do nosso cérebro, por tudo aquilo que a gente, por nossas emoções, tudo aquilo que a gente realmente é, consegue entender pelo ser humano, né? E eu gosto muito de poder auxiliar as pessoas nessa jornada de descobrir que existe uma vida melhor. Já em 2021, eu me certifiquei pelo Corpo Explica, né, pelo OC, em análise corporal, e depois eu comecei dentro de um novo mergulho aí para trabalhar algumas dependências emocionais. E agora, o que está acontecendo com esse movimento, né? Tem muita gente que não está entendendo nada. Bom, às vezes a gente vai trabalhando algumas coisas, algumas travas mesmo que a gente tem, a gente vai descobrindo, mas a parte mais importante, que é realmente ir e agir, às vezes a gente fica um pouco ainda bloqueado. E o que vai fazer a diferença na nossa vida para a gente ter os resultados que a gente quer é a ação, tá? Então, assim, aonde que você hoje percebe que você tem as maiores travas na tua vida? Né? Eu não sei o quanto que vocês já conseguiram parar para analisar como realmente está a vida de vocês, né? O que a gente precisa fazer? Bater no peito e encarar, ter clareza. Tipo, não, a minha vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse. E aí analisar qual é a área da minha vida que eu quero que realmente melhore, que eu quero ter essa melhora. Porque a gente não vai conseguir colocar energia em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que escolher uma área da nossa vida e focar, certo? Então, assim, mas Grace, o que é essas áreas da vida que você está falando? Bom, dentro de uma das ferramentas do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, existe a roda da vida, certo? Essa roda da vida, ela é distribuída em 4 pilares principais, que é qualidade de vida. E ali em qualidade de vida você vai ter diversão, felicidade e espiritualidade. E aí você pode pensar em pontuar quanto que está cada uma dessas áreas dentro desse pilar, né? Quanto que você dá aí de 0 a 10, como é que está
essas partes da tua vida. Depois, o outro pilar é o pessoal. Como é que tá dentro da área pessoal a tua saúde, o teu intelectual e o teu equilíbrio emocional? Pensa de 0 a 10, para começar a ter clareza. Depois, o profissional. Então, como realmente está a tua carreira? Tu gosta daquilo que tu faz, né? Tu consegue encontrar um motivo, uma motivação diária para fazer aquilo que você faz? Porque já existem aí pesquisas, se eu não me engano, é mais de 80% das pessoas do nosso país não trabalham porque gostam, e sim porque precisam, né? Depois, como é que estão os teus recursos financeiros? A tua contribuição social, tudo aquilo que você faz para estar também ajudando as outras pessoas, auxiliando as outras pessoas em filantropia, em doação, isso também é muito importante. E os teus relacionamentos. Então, de 0 a 10 também, como que está a tua vida social, né? O quanto que você tem aí se desenvolvido dentro da sociedade, buscado por network, por conexões, né? Por essas trocas que a nossa vida oferece. Família e amor. Então, tudo isso, eles têm que estar andando em equilíbrio. Só que em alguns momentos, você vai ter que colocar mais energia em um dos pilares da tua vida para que você realmente possa consertar aquela perna bamba ali dentro da roda, né? Para ajustar um pouco melhor. E aí eu te pergunto, qual a área da tua vida nesse momento que está precisando um pouquinho mais de atenção? Como a gente montou esse grupo, e esse grupo é um grupo de transbordo para a gente realmente conversar, para a gente fazer trocas, né? Para eu poder passar para vocês aquilo que eu já sei, aquilo que eu já fiz na minha vida, e sim também o que eu estou aprendendo junto com o Pablo, com as lives do Pablo Marçal, foi um desafio, tá? Então, uma das partes da minha vida que eu percebo, né, que eu preciso ajustar um pouco mais nesse momento, é carreira e dinheiro, né? Então, provavelmente vocês que estão aqui, que estão no grupo, que também querem melhorar ainda mais, principalmente a parte do dinheiro. Só que não tem como separar tudo isso da nossa vida, entende? Tudo isso é junto, é a nossa vida, isso tudo está entrelaçado. E aí, depois que você começa a ter clareza de como realmente está isso, peitar, tipo, não, eu preciso melhorar tal pilar da minha vida. Às vezes você vai perceber que talvez o financeiro ele não vai estar em primeiro patamar ali que você precisa olhar agora. Talvez você percebe que você precisa consertar primeiro o seu relacionamento, por exemplo. Então vamos lá. Depois, o que que você precisa começar a fazer, a olhar, começar a ter clareza daquilo que você quer, né? Começa a ter clareza dos seus desejos. Grande parte das pessoas não conseguem desejar, não consegue mais ter aquele desejo, aquela vontade de crescimento. Por quê? Porque provavelmente teve uma infância, né, muito castrada, né? Teve uma infância onde não podia desejar, onde o pai e a mãe talvez diziam na consciência deles, né? O que tem é o que tem, tá bom, não pode mais do que isso, é isso que a gente pode te dar. Enfim, algumas coisas que os nossos pais ensinaram lá atrás. Então, começa a pensar, a buscar algumas coisas que os seus pais falavam para você quando você era criança, porque a nossa primeira infância, desde a nossa concepção até os nossos 7 anos, é onde vai formar o nosso caráter, é onde vai formar as nossas principais dores, né? E em cima disso a gente vai fazendo toda a nossa construção, toda a nossa jornada humana aqui nessa Terra. Então começa a pensar o que você realmente quer. E aí, se você não consegue pensar, não consegue desejar o que você realmente quer, é importante que você faça um trabalho um pouco mais profundo para você aprender a querer as coisas, entende? Aprender a desejar as coisas, por mais pequenas que elas sejam, para ir destravando também os teus desejos, as tuas ambições, certo? Então você começa a pensar, o que eu realmente quero, né? Aonde eu quero chegar? Eu quero 1 milhão. A gente está nesse projeto, né, do milhão. Mas o que que é esse projeto? Esse projeto ele é para ir te destravando crenças limitantes que você tem, destravando coisas que você aprendeu, né, durante a tua infância, durante a tua vida inteira, para ir construindo essa nova realidade, porque é um passo a passo, é uma construção que a gente vai fazendo aos poucos. Pode ser que você decole de hoje para amanhã? Pode. Mas pode ser que demore um pouquinho mais, tá tudo bem. Então, respeitar esses momentos também é muito importante, tá? Já vou avisando aqui que é bem importante respeitar esses momentos. Depois, é muito importante você se conhecer. Por quê? Se você não se conhece,
Muitas pessoas vão chegar para você e dizer, mas isso não é para ti. Mas você não é assim. Mas você não é todo mundo. Você é diferente. Ah, porque você é assim. Ou porque você é do outro jeito. Então, é muito importante esse autoconhecimento para a gente dizer não. Eu acho que isso que você está falando, talvez a gente não precisa nem falar, né? Mas isso que você está falando não faz sentido para mim, porque eu realmente sei quem eu sou, eu realmente sei o que eu quero, eu realmente sei o que eu desejo. Então, buscar internamente, né? Talvez até conjunto de outras pessoas, para descobrir quem você realmente é, né? Que você é essência, que você é filha de um criador, né? Eu não sei qual que é a tua crença, mas a minha, eu não vim de um macaco. Eu sou, sim, filha do Criador de tudo que é. E isso é algo que é muito grandioso, porque se eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu posso criar qualquer coisa para minha vida. Basta eu querer e ir atrás daquilo que eu realmente quero, daquilo que eu realmente desejo. Outra coisa que é muito importante, por isso que hoje eu estou falando em descoberta, para a gente descobrir tudo aquilo que realmente está travando, né, para faturar mais, para a gente chegar nesse 1 milhão, mas ir escalando tudo isso, né? Quais são as vozes que você ouve na sua cabeça, né? Quais são as vozes que você ouve dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, das pessoas que estão ao teu redor? Porque a ambiência, tanto na nossa infância quanto nos dias de hoje, é muito importante. Né? Então, você vai todo empolgado, empolgada a contar um sonho para alguém e a pessoa vai lá e te conta. Então, como que você se sente em relação a tudo isso? O que você ouviu, né, na sua infância, dos seus pais, do pastor da igreja, é, de alguém na rua, na televisão? Quais são essas vozes que você escuta, né? É, o que ficou gravado dentro da sua mente, dizendo que você não vai dar conta, que você não é bom o suficiente, que você não é merecedor? Então, começa a anotar tudo aquilo que você realmente consegue perceber que você ainda tem, que te bloqueia. Quando você imagina você indo para um outro patamar, para um outro nível, para um outro degrau, o que você sente? E como você se sente quando você visualiza você indo para esse outro degrau, para esse outro patamar? Como que você se sente? Tem alguma coisa que você percebe que te impede de chegar ali? Tem alguma coisa que, se você tiver ali, como que as pessoas que você convive vão olhar para você? O que elas vão dizer para você? Né? Como é que vai ser essa visão? Como é que você se sente quando você percebe isso na sua vida? Isso é bem importante a gente analisar, né? Como a minha vida realmente vai ser e como vão ser as minhas conexões a partir do momento que eu já estou nesse degrau. Como é que fica? Quem eu deixo para trás? Quem não vem junto comigo? E é bem importante a gente ter essa clareza e começar a anotar. Anota, pega um caderno para fazer só isso. Esse é o caderno da descoberta para depois poder destravar, ok? Quais as minhas crenças? A gente tem crenças que são crenças sociais, né? As crenças que a gente ouve por aí, ditados populares, enfim. Crenças históricas, né? Que vieram já dos nossos ancestrais e de muitos e muitos tempos. Crenças da nossa alma, que a gente precisa evoluir aqui como ser humano, então transformar essas crenças para poder realmente transbordar a nossa vida, deixar fluir a nossa vida. E crenças que vêm do nosso, que é primária, que vem desde a da concepção ali de papai e mamãe, certo? Até os dias de hoje. Então, quais são as crenças que você percebe que você tem? Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Deus ajuda quem sempre madruga. São frases populares que a gente acaba é, pegando como verdade e acredita que se não fizer daquele jeito, não vai dar, né? Não vai dar certo. Tem que ser daquele jeito, pronto, tá? Então, assim, quais são as crenças que você percebe que você tem? E tudo é crença, mas existem as crenças limitantes. Então, quais são as crenças que te limitam, que te impedem de viver uma vida melhor, né? De viver uma vida mais abundante, de viver uma vida mais próspera, certo? Depois, qual o seu motivo? Tá? Grace, mas o que que é isso? O que que quer dizer o motivo? Quer dizer o porquê você faz o que você faz, tá? O porquê que você quer chegar nesse 1 milhão, ou por que você quer faturar mais. Um motivo ideal. Eu vou contar uma experiência minha que aconteceu um destrave há pouco tempo, ele não é recente, ele faz muito pouco tempo.
onde eu descobri que eu queria fazer dinheiro ou faturar mais, porque eu queria provar para o meu pai que eu dava certo, porque eu ouvi a minha infância inteira de que eu não ia dar nada na vida. Isso foi extremamente pesado, e eu carreguei isso durante muito tempo, ou seja, até poucos meses atrás. Então, eu sempre fazia, mas sempre ficava aquela expectativa e aquela cobrança. Quando eu descobri isso e eu consegui destravar isso, eu comecei a fazer as coisas com mais motivação, com mais desejo, mais certa do que eu quero, sem desistir na metade do caminho, sem ficar frustrada, né? Sem me frustrar. Eu fiz lançamento que eu vendi uma mentoria, então eu não me frustrei, eu fiquei super feliz, mas eu fiz tudo sozinha e isso foi muito bom. Então, assim, quando a gente começa a descobrir que a gente pode soltar alguns pesos que já não são mais necessários, a nossa vida vai ficando cada vez mais gostosa, cada vez mais leve. Então, eu não preciso mais provar nada para ninguém, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise do que realmente eu quero para minha vida e o que eu realmente, qual que é realmente o meu motivo. Então, hoje o meu motivo, ele não é mais para provar nada para ninguém. Hoje o meu motivo é poder mostrar para as pessoas que existe uma forma de viver melhor, que existe uma forma de viver mais leve. Então, o meu motivo é transportar. Não importa se tiver 2, 3, 4, 5, 20 mil pessoas, vai ser do mesmo jeito. Eu tenho essa vontade de mostrar que a vida pode ser melhor. Porque eu saí de uma vida, de um ciclo familiar, que se eu olho lá para trás, eu poderia ter feito da minha vida uma desgraça. E a minha vida tem mudado e evoluído cada vez mais. E esse é o gostoso da vida. Então, eu estou aqui para ajudar quem quiser ter essa vida cada vez melhor e mais leve, né? Que a gente possa realmente fazer as nossas escolhas, mas as escolhas do nosso coração, do nosso desejo, da nossa vontade, sem ter que provar nada para ninguém. E isso é libertador, tá? Então, qual que é o teu motivo? Pensa nisso. Se até hoje você não pensou qual que é o teu motivo, tá na hora de você começar a pensar. Começar a pensar o que que você realmente está fazendo nesse mundo e o porquê que você quer faturar mais, o porquê que você quer ganhar mais, né? O que que você quer trazer para a sua vida, como que você quer a sua vida, como que você quer viver, se você quer viajar mais, se você quer aproveitar mais, entende? Então, começa a ter clareza do que você realmente vai fazer sem ter que provar nada para ninguém, entende? Depois, é importante você lembrar ou pensar quais são as pessoas que você ainda não perdoou. Você precisa liberar o perdão. E liberar o perdão é olhar para as pessoas sem o julgamento, tá? É olhar para as pessoas e dizer, tá tudo bem, tudo que eu passei por ali foi apenas um aprendizado. E eu libero essa pessoa para liberar realmente o perdão, para não ficar com aquele rancor, porque isso é uma vibração tão baixa que trava completamente a nossa vida, tá? Rejeição, remorso, rancor, são sentimentos que também travam a nossa vida, né? Principalmente se a gente tem esses sentimentos com os nossos pais, né? Ou se a gente tem esse sentimento com alguma pessoa que a gente considera que fez um mal pra gente. Então, é muito importante liberar o perdão. E esse liberar o perdão não precisa chegar para a pessoa e dizer, ah, eu te perdoo. Não, você chega para a pessoa e você fala para, você libera esse perdão mental, você libera esse perdão para Deus, entende? Você libera esse perdão mentalmente. Só o seu coração é que importa, certo? E depois é bem importante você começar a pensar no teu futuro, nessa projeção do teu futuro, tá? De manifestar o teu futuro, de olhar para frente como se aquilo já fosse real, sem você ter que pensar assim, ah, lá na frente, quando chegar aquilo, quando eu terminar o curso, quando isso acontecer, lá, não, pensa como já é agora, como se já fosse o momento presente. Porque é como se o nosso cérebro ele não soubesse identificar passado, presente e futuro. Então, você pensa no presente, né? Traz para a tua vida como se isso tudo já tivesse acontecido, já tivesse acontecendo. E quando você conseguir trazer essa energia do agora para a tua vida, comemora como se já tivesse acontecendo, traz toda essa energia e vibração para todo o teu corpo. E isso vai fazer você realmente destravar na tua vida. Talvez não aconteça nos detalhes como você idealizou, mas vai acontecer. E quando você pensar no teu futuro, quando você pensar naquilo que você quer, nunca pensa assim, mas como isso vai acontecer? Porque quando você pensa,
Como isso vai acontecer? Você cria um bloqueio, porque o nosso cérebro fica procurando como é que vai ser o caminho para que aquilo realmente aconteça. Então, nunca pensa no como. Pensa no já deu certo e já é desse jeito, tá? Que isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Eu fiz alguns movimentos nesse estilo, com presentes. Então, se você tem dúvida de que isso pode acontecer, começa a pensar em coisas que você gostaria e solta. Ah, eu gostaria de ganhar, sei lá, eu gostaria de ganhar um sapato de tal modelo. Não pensa quem vai te dar, só pensa como é que já ganhei. Então você começa a sentir com coisinhas pequenas. E aos poucos você vai caminhando e vai aprendendo uma nova forma, um novo jeito de olhar para a vida. Quantas coisas a gente fez, mesmo que foi de forma inconsciente, a gente carrega uma culpa gigantesca com a gente, que a gente fica ali se chicoteando porque a gente, nossa, eu não deveria ter feito assim, ou nossa, eu não deveria ter falado isso para aquela pessoa. Então libera a culpa, sabe? Fez, ok. Leva como um aprendizado, porque quanto mais a gente carrega a culpa ela também é uma vibração extremamente baixa que trava completamente os nossos resultados. E outra coisa que a gente precisa olhar é como que está a minha casa. Tudo que eu tenho dentro da minha casa que não faz mais sentido. Eu mandei um áudio lá, né, no grupo para a gente liberar espaço. Tem coisa que está acumulada, tem papel acumulado, tem sacola acumulada de loja, tem sapato que tu está guardando para servir em algum momento, uma roupa para servir em algum momento. Doa, vende, bota para circular. O que tiver estragado, bota para arrumar. Entende? Começa a fazer essa movimentação física. Às vezes vai ter uma coisa lá, um objeto que está toda a vida no lugar, troca ele de lugar, troca as flores, começa a movimentar. Nós somos movidos por movimento. Então começa a movimentar aquilo que você consegue ver, começa a movimentar a tua casa, começa a movimentar aquilo que já não faz mais sentido, começa a tirar isso da tua vida. Talvez tem coisas que você pegou emprestado que você tem que devolver, então devolve, sabe? Começa a realmente a liberar esses espaços para tua vida fluir. Então, você ajusta o teu mental, vai pensando realmente, tendo clareza de tudo isso que eu falei, é, e trazendo, anota, escreve, para você ter cada vez mais clareza das coisas que realmente estão te travando. Talvez nesse momento você não se lembre, mas a partir de hoje você vai se lembrar. Então, você começa a anotar para depois você ir mais a fundo e começar a ressignificar tudo isso, para você ir aos poucos mudando a tua vida. Então, a gente está aqui para evoluir. E é isso que realmente vai importar, isso que realmente vai fazer toda a diferença na tua vida, tá? Depois que você tiver feito essa faxina na tua casa, tu já vai começar a perceber as coisas diferentes, tu já vai começar a abrir espaço para o novo. Porque se você não dá conta de administrar a tua casa, como é que você vai dar conta de administrar o teu dinheiro, a tua fortuna, a tua prosperidade? Esse é o intuito de você realmente governar a tua casa, governar o teu lar, governar a tua empresa e governar a tua vida. Nós estamos aqui para governar a nossa própria vida e não ser escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos e muito menos de outras pessoas. Então a gente está aqui para realmente tomar posse daquilo que é nosso. Deus disse bem claro, tá? Tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, está tudo disponível para a gente. Mas tanto peso, tanta culpa e tantas crenças que a gente carrega faz com que a gente fique travado.